Olá meus amigos, meu nome é Flávio Cordeiro, direto para o canal Faro Fino. Mídia europeia vê Lula rumo a duelo nas urnas contra Bolsonaro. Publicações ressaltam potencial de votos do ex-presidente e afirmam que a decisão de Fachin de anular as condenações do petista é bomba política que dá o pontapé inicial da campanha presidencial de 2022. Público, Portugal. Supremo Tribunal limpa a ficha de Lula que passa a poder ser candidato em 2022. O juiz do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin, anulou todas as condenações do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, decorrentes da Operação Lava Jato e que causaram um terremoto político. A decisão, que ainda não é definitiva, repõe os direitos políticos do antigo chefe de Estado, que fica com caminho livre para voltar a candidatar-se à presidência. A reposição dos direitos políticos de Lula representa um grande abalo no panorama político brasileiro há pouco mais de um ano e meio das eleições presidenciais. Com a decisão, o ex-presidente pode voltar a candidatar-se a cargo que exerceu durante 2 mandatos e assumir a liderança da esquerda contra o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, que pretende manter-se no Palácio do Planalto. As sondagens mais recentes mostram que Lula consegue derrotar Bolsonaro numa segunda volta entre ambos. Bom, isso aí, vamos ver aí no ano que vem se realmente a candidatura do Lula vier se tornar legal, porque pode daqui a 1 ano e meio ainda tem muita reviravolta, pode ser que ele... Hoje ele está com os direitos liberados, mas vai saber daqui a 1 ano e meio conforme as coisas forem acontecendo. Mas isso aí é uma pesquisa que nem sei se ainda tem muito fundamento, que é 1 ano e meio, tem muita coisa para rolar ainda. Isso aí talvez seja uma suposição também, uma pesquisa meia boca aí. Não dá para realmente ter credibilidade nesse tipo de notícia que o Lula derrote o Bolsonaro no ano que vem. O que dá para falar sim já hoje em dia é que o Lula é um candidato forte, sim, se vier manter a elegibilidade dele. Mas dizer que ele vai ganhar, isso aí está muito cedo para esse tipo de notícia ser dada. The Guardian, Reino Unido. Lula tem condenações anuladas, o que o deixa livre para desafiar Bolsonaro. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ter uma sensacional tentativa de retornar depois que um juiz do Supremo anulou uma série de condenações criminais contra o ícone esquerdista e restaurou seus direitos políticos. A decisão, que analistas chamaram de bomba política, significa que Lula quase certamente desafiará o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nas eleições presidenciais de 2022. Bom, isso aí eu dou como certo. O Lula provavelmente, se manter a elegibilidade dele, ele é o candidato de oposição aí mais forte a concorrer junto com o Bolsonaro, principalmente da área esquerda. A decisão, a eleição começa hoje. É virtualmente impossível que Lula não seja candidato, disse Thomas Trauman, um observador político baseado no Rio de Janeiro. Em termos americanos, será como o Sanders versus Trump. Que virtualmente não. Dá para afirmar já hoje, 9 de março de 2021, que o Lula é realmente o candidato a disputar as eleições com o Bolsonaro de igual para igual. Agora, falar igual falou lá o jornal, o jornal português, que o Lula vai sair com a vitória, isso aí não tem como afirmar. Aí é muito cedo para isso, tá? Isso aí já é especulação, jogada política e outras coisas que envolvem aí, porque na verdade o PT é uma quadrilha não só nacional como internacional. Dai Tageszeitung, da Alemanha, condenações de Lula anuladas. Bom, foi um pouco difícil para ler aí,
não só por causa da minha dificuldade um pouco para falar às vezes, de vez em quando, como que acontece, mas é um nome de jornal alemão, então é meio complicado, né? Mas vamos lá. Com a restauração temporária dos direitos políticos de Lula, muitos esperam a volta do ex-sindicalista Devot Roca. Devot Roca é tanto bebê, que todo mundo sabe que quem bebe demais tem alteração da voz rapidão. E o Lula é um baita de um pau d'água do caramba, então claro que ele tem aquela voz rouca mesmo, e não é por menos. Com a anulação das condenações, um dos protagonistas mais importantes do Brasil está de volta ao palco político, diz o cientista político e autor Rubens Casara Altaz. Quase ninguém duvida que Lula tentará concorrer novamente em 2022, apesar de sua idade e do ódio absoluto por ele proveniente dos currículos dos círculos conservadores. Mas muitos brasileiros também olham para o passado com saudade, para os anos de crescimento durante seu mandato. Quase não há político mais conhecido e popular do que Lula. No último domingo, ele ficou em primeiro lugar numa pesquisa entre eleitores. Logo atrás estava o presidente radical de direita, Bolsonaro, que também reúne uma base de eleitores leais, apesar de vários escândalos em sua gestão catastrófica da crise do coronavírus. Se Lula e Bolsonaro realmente competirem em 2022, com certeza irão para o segundo turno da eleição, diz Casara. As forças burguesas conservadoras da política brasileira poderiam enfrentar outro desastre. Der Spiegel, Alemanha, duelo de arqui-inimigos. Será que agora acontecerá no Brasil o duelo pelo qual muitos anseiam e que tantos outros temem? Será que o ex-presidente Lula da Silva, o chefe de Estado mais popular da história recente, segundo pesquisas, concorrerá nas eleições presidenciais do próximo ano contra o negacionista do coronavírus de extrema-direita Jair Bolsonaro? Chefe de Estado mais popular? Pode até ser, com medidas eleitorais que ele fez durante os 8 anos que ele foi presidente, para poder se eleger depois de 4 anos e para poder eleger a sua sucessora, a Dilma Sem Vergonha também, que é outra cachorra safada salafrária. Enfim, Bom, chefe de Estado popular. Chefe de Estado popular que vai lá na Suíça numa reunião do G8 e do G20 mija na calça. O presidente está metido em falcatrua, desvio de dinheiro, corrupção e um monte de coisa a mais. Popular. Popular por pegar dinheiro do BNDES, que é o dinheiro do meu imposto, do seu imposto, e financiar obras em países comunistas e países ditatoriais de esquerda. Cuba, Venezuela, Argentina e um monte de países mais por aí. Inclusive em outros continentes, continente africano e tudo mais. E que não estou pagando o nosso país. Nosso país está levando um calote trilionário em dólares por essas obras financiadas pelo governo do PT. Tanto do Lula como da Dilma, picareta também. Que é outra salafrária também, aquela nega lá. A decisão de segunda-feira não é uma absolvição para Lula, mas principalmente um tapa na cara de Moro e seus promotores. Os partidários de Lula ainda estão exultantes porque agora as cartas para a eleição de 2022 são novamente embaralhadas. Há poucos dias, uma pesquisa mostrou que o ex-presidente ainda dispõe do maior potencial eleitoral. Bolsonaro vem em segundo lugar. Mas a decisão do juiz também foi recebida positivamente entre aliados de Bolsonaro. Noticia o jornal O Globo, isso não é surpreendente, porque forneceu ao presidente um argumento com o qual ele pode unir seus apoiadores e polarizar ainda mais o cenário político. O ódio a Lula e seu PT é profundo entre muitos dos brasileiros e adquiriu traços irracionais. Acusações de corrupção contra os filhos de Bolsonaro e sua aliança com o Centrão, bloco partidário no Congresso conhecido por oportunismo e ganância, recentemente colocaram a lealdade de seus partidários diante de um duro teste. Agora todos os olhos estão voltados para Lula e as acusações
contra Bolsonaro ficam ofuscadas. O ódio a Lula e ao PT já havia levado muitos membros da elite econômica e política a votarem no radical de direita ou a se absterem no segundo turno entre Bolsonaro e o candidato do PT, Fernando Haddad. Muitos já se arrependeram publicamente da decisão. Le Monde, França. Juiz do Supremo anula condenações de Lula. Um juízo do Supremo Tribunal ordenou na segunda-feira a anulação de todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção, tornando-o potencialmente elegível para enfrentar Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. A decisão, com o efeito de uma bomba no Brasil, foi tomada pelo juiz Edson Fachin. Ele considerou que o Tribunal de Curitiba, que havia condenado Lula em 4 julgamentos, não era competente para julgar esses casos. Agora eles serão julgados em um tribunal federal em Brasília. Enquanto se aguarda esses julgamentos, o ex-presidente esquerdista 2003-2010 tem restaurado os seus direitos políticos e pode concorrer a um terceiro mandato. E ao país, Espanha. Juiz do Supremo anula condenações contra Lula da Silva, que poderá se candidatar nas eleições. A decisão é uma vitória de Lula, que entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal há mais de 2 anos, enquanto Moro anunciava que aceitava o convite do ultradireitista Bolsonaro para ser ministro da Justiça. O ex-juiz deixou o governo, batendo a porta, acusando o presidente de interferência para proteger seus filhos de investigações judiciais. Lula sempre insistiu que Moro não era imparcial, como reiterou há 3 dias em entrevista a esse jornal. Está comprovada a minha inocência e a culpa do Ministério Público, do ex-juiz Sérgio Moro e da Polícia Federal, mais do que comprovada, afirmou. Houve uma conspiração para impedir o retorno de Lula à presidência do Brasil, envolvendo muita gente em uma mentira reforçada pela mídia. Questionado se concorreria a uma eleição em caso de serem resolvidos seus problemas judiciais, ele mostrou com entusiasmo sua disposição ao lembrar que Joe Biden é mais velho que ele e que terá 77 anos em 2022. Se nesse momento os partidos de esquerda entenderem que pode representá-los, não tem nenhum problema em fazê-lo. O PT, porém, tem outras opções, como Fernando Haddad, candidato em 2018, e alguns governadores. Há 1 ano e 7 meses das eleições presidenciais, o Brasil teve uma certeza nesta manhã de segunda-feira. A dúzia de nomes citados nos últimos meses para encabeçar qualquer candidatura eram masculinos, como foi lembrado por ocasião do Dia Internacional da Mulher. O que ninguém esperava era que no meio da tarde a decisão de um ministro do STF abrisse a disputa eleitoral. A vontade de Bolsonaro de concorrer à eleição é evidente. Com o apoio de 1/3 do eleitorado, era sem dúvida o candidato mais poderoso. Os analistas agora buscam discernir quem a decisão de Fachin mais favorece, se Lula ou Bolsonaro. No Brasil, com o bom berço das novelas, as reviravoltas de roteiro são cotidianas. E espero que essa reviravolta realmente venha a acontecer, que será uma tragédia se o Lula vier a ser presidente da República, ganhar as eleições para a presidência da República no ano que vem e vier a tomar posse em 2023. Seria uma tremenda de uma sacanagem, uma falta de consideração para a população, e além de eu não ver um futuro bom para o país, uma possível eleição do Lula novamente para presidente da República. Bom, pessoal, então ficou aí mais uma notícia, mais aí alguns comentários sobre a elegibilidade do Lula, mesmo que momentânea, mas está aí. Está valendo aqui por enquanto, né? Pelo menos essa é a decisão que está valendo no momento. Espero que ela seja, até o ano que vem, seja aí revogada, cassada, sei lá. Tem que dar um jeito aí porque o Lula não tem ficha limpa, tirou as condenações dele, tudo, mas ele não é ficha limpa. E como a lei eleitoral ela é bem clara,
diz que a pessoa tem que ter ficha limpa, então, mas na verdade não tem. Isso aí foi mais um golpe, uma safadeza do ministro Edson Fachin para tornar o Lula aqui elegível. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês se inscrevam no canal, curtam os vídeos, dêem um like, compartilhem e não esqueçam de estar clicando no sininho. Ok, pessoal? Obrigado. Abraço a todos.